Zero. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid, do Sebo Clepsidra e da editora Clepsidra. E a gente está hoje aqui no lançamento deste livro espetacular, que vai trazer novas traduções inéditas da poesia do Edgar Allan Poe. Um autor que, para quem segue a gente, para quem acompanha o nosso trabalho, dispensa apresentações, um grande nome aí do romantismo norte-americano, e também um autor que trouxe essa influência do gótico e do byronismo inglês para os Estados Unidos. Vocês conhecem muitos contos dele, alguns conhecem os poemas mais conhecidos, como Corvo, Annabel Lee, mas aqui vocês têm uma seleção que foi organizada pelo Leonardo Naum, que está aqui com a gente. Ele é do Rio de Janeiro, está aqui com a gente hoje no lançamento. E ao lado dele aqui nós temos também o Dagomir Marchesi, que fez a orelha deste livro. E eu acho importante a gente ressaltar que, embora a gente tenha o Edgar Allan Poe como um autor que é constantemente reeditado, republicado, a gente tem muito o Edgar Allan Poe contista sendo abordado pelas novas traduções, pelos novos estudos, e muito pouco do Edgar Allan Poe filósofo, do Edgar Allan Poe jornalista, e também, por incrível que pareça, do Edgar Allan Poe poeta, quando a gente fala de poemas que fogem ali desse núcleo duro do Corvo, por exemplo. Então, eu gostaria de aproveitar para fazer algumas perguntas, já que eles estão aqui, vamos aproveitar essa presença preciosa deles. E eu vou começar então com o Leonardo, perguntando como que começou o seu interesse pelo Poe, como que você chegou nesse projeto, e também quem é o Hélio do Soveral, o tradutor dessa obra, que inclusive tem comentários, não é apenas a tradução, tem todo um trabalho de comentário dele, de uma reflexão. Então, aqui na mesa a gente está não só com o livro do Poe, tem vários livros aí dessa, uma espécie de trajetória minha tardia. Eu estava conversando com o Dagomir aqui, a gente estava trocando figurinha, histórias de vida, Eu falei, tem coisa de uns 10 anos eu parei de trabalhar com música, comecei a trabalhar com educação, E trabalhando com educação comecei a perceber assim, preciso voltar para a universidade, Preciso fazer uma especialização, mestrado. Isso acabou me colocando num caminho de pesquisas e de contato com o acervo literário de alguns autores. Um deles, Ganimedes José, depois saiu um livrinho de uma pesquisa minha baseada na obra dele, e o Soberal foi um dos autores que veio nessa esteira. Graças ao Dagomir eu consegui contato com a filha dele, que era viva ainda na época, em 2014, 2015, e ela me encaminhou para um acervo literário do Hélio, que ela tinha conseguido doar para a Rádio Nacional. Eu consegui chegar a esse material lá no centro do Rio, eram umas caixas, umas 11 caixas que ela tinha mandado de Brasília. Primeiro ela fez a doação em Brasília para a Rádio Nacional, devolveram tudo para ela, mas ela conseguiu que alguém recebesse o material no Rio. Então eu achei isso lá em 2014, 2015, graças à ajuda da Annabel Lee, e lá eu encontrei muita coisa do Soberal. Ele deixou vários originais preparados para publicação, e um deles eram os poemas do Edgar Allan Poe, que ele ficou mais ou menos uns 20 anos traduzindo. Eu conto aqui no pós-fácil do livro, quer dizer, eu organizei, convidei o Dagomir, que tem emprestado assistência em vários desses projetos do Soberal, de resgate de algumas coisas inéditas dele, E nesse pós-fácil eu conto como é que surgiu esse projeto. Ele sempre se interessou muito pela obra do Poe, sempre teve o Poe como uma espécie de modelo literário, um ídolo maior, a ponto de fazer comparações entre a própria vida e a vida do Poe, algumas efemérides, quando que a gente ganhou o primeiro prêmio literário, quando que nós perdemos a esposa, coisa desse tipo assim. Quando que publicamos o primeiro livro. Então era alguém que ele tinha em alta estima, assim, uma figura... Deu o nome da filha, A filha dele, inclusive, a filha única, recebeu o nome a partir de um poema, Annabel Lee, ele nomeou a filha Annabel Lee, É um dos contos que está aqui, inclusive. E ele começa com uma brincadeira de traduzir alguns dos contos. Ele se correspondia na época com Rubens Luquete, trocavam cartas semanalmente.
Ele começa a mandar alguns poemas desses para o Luquete gosta da ideia, e surge um projeto reunindo tanto a prosa quanto a poesia do Paul. A poesia ficaria a cargo do Soveral, que entregaria, né, versões em português do que ele consideraria o melhor da obra do Paul, e o Luquete ficaria com essa parte de ensaios, nem tanto contos não, né? Mas no decorrer do tempo, o Luquete cai fora do projeto, né? Ele fica só prometendo um prefácio para o livro, e o Soveral segue adiante com o projeto, né? Então, toda semana, ou de 15 em 15 dias, ele manda novas versões, o Luquete vai recebendo isso lá e organizando o livro. Infelizmente, o livro nunca sai, o Soveral chega a tentar várias editoras para o livro ser publicado, isso não acontece. Já no finalzinho da vida, depois o Dagomir pode até contar essa história melhor, ele consegue até uma editora para publicar o livro, mas ele falece, né? Ele morre num acidente atropelado lá em Brasília, isso em 2001. Né? Então o livro finalmente ganhou forma, eu consegui organizar, eu recuperei os originais, convidei o Luquete para preparar o prefácio, o Luquete, né, muito gentilmente preparou isso já com mais de 90 anos de idade, ele fala até, poxa, tenho mais de 90, estou com 91, mas eu vou conseguir fazer isso porque eu devo isso ao Soveral, né? Convidei o Dagomir também e o livro está aí. Ficou bonito a beça, a Casa Cultural comprou a ideia do projeto, né? E ele está aí hoje, a gente tem acesso a uma coisa que não é tão fácil assim, né? Do Paul, a obra poética dele. Apesar da gente conhecer o escritor por conta de um poema, né? Quase todo mundo, a gente fala de Edgar Allan Poe, a gente lembra do Corvo, mas a gente tem muito pouca referência dos poemas dele para ler. A Casa Cultural tem lançado bastante material também, bastante inusitado, né? Lançaram o livro de contos do Gastão Cruz, né? Nessa pegada do gótico brasileiro, o Poéticas do Mal também, que teoriza essa literatura no Brasil, né? E eu acho bastante interessante ver como que esse autor, né, esse tradutor, esse comentador, ele está inserido nessa tradição da literatura pulp, né? O Luquete também aí, inclusive por muitos, né, ele é conhecido como o papa da pulp fiction brasileira, né? Nós temos trabalhos com ele também, inclusive relacionados ao Poe, né? Ele é o autor de uma biografia em quadrinhos do Edgar Allan Poe, né? E eu queria então perguntar para o Dagomir como é que foi essa ponte, né, a descoberta desse material, como que foi o resgate dessa documentação que ele deixou, o que mais ele deixou, né? Se você puder comentar um pouquinho pra gente. A minha ligação com o Soveral é outra coisa, é bem diferente. Quando eu era garoto, eu lia muito livro de espionagem. Eu gostava de ler qualquer coisa que tivesse espião na capa. E eu descobri um personagem chamado Carl Durban, que eu li, achei aquilo maravilhoso, era engraçado, tinha muita imaginação, era uma paródia do James Bond, mas tinha um toque brasileiro. Tudo tinha um negócio que você falava, meu, tá estranho isso aqui. Ou foi traduzido de um jeito para adaptar para o Brasil, ou alguma coisa. Aí eu descobri que era o Soveral, que ele morava no Rio de Janeiro, né, era um português morando em Copacabana. Então eu entrei no caminho do Soveral como cultura pop, porque ele fazia radionovela, ele tem uma série de um sucesso enorme, né, que é o Teatro de Mistério. E aí eu entrevistei o Soveral 2 vezes, uma para a revista Status, uma para a revista Playboy. E aí ele me falou do cuidado que ele tinha com o Edgar Allan Poe, que não é mais minha área muito, né? E teve essa tragédia, que ele, quando ele conseguiu o contrato para publicar o livro em Brasília, né, no editor de Brasília, ele ficou tão feliz que estava com uma acompanhante, e ele falou, olha, eu quero ir para casa a pé, porque eu estou tão feliz com isso, e ele foi atropelado por uma moto e morreu. Então esse livro tem assim, um peso muito grande na vida dele, né? E eu acompanhei o Soveral há muito tempo, e
comecei a me sentir até um pouco uma carga pesada, porque eu acho ele o maior escritor do Brasil. Para mim, ele é o grande cara, em termos de volume, de produção e de qualidade. Tudo que ele faz é maravilhoso, é bem feito. Aí, felizmente, surgiu o Leonardo, que dividiu essa carga comigo, e hoje ele carrega mais do que eu, porque ele lançou já 3 livros, né, e tem esse trabalho de fazer uma edição primorosa, muito cuidadosa, que é algo que o Soberal, tenho certeza que ele ficaria orgulhoso de ver. Né? O trabalho que eu já estou aqui perguntando, qual é o próximo, que eu quero ver mais. Sabe? E esse trabalho que ele fez com o Allan Poe é realmente incrível, a ilustração dele, né, a ilustração do livro, o cuidado editorial, as traduções, né, de colocar o original junto com a eu achei incrível. Acho que o Soberal, onde ele estiver agora, ele está orgulhoso. Grato ao Leonardo, porque ele fez um belíssimo trabalho. Né? Pois é. Vocês estavam falando, eu me lembrei enquanto, né, o Leonardo estava falando da divisão, né, de trabalho desse projeto. O Luquete acabou de publicar um conto do Allan Poe que ele traduziu, que é o Retrato Oval, numa edição do Carmila. Né? E eu não sei agora se foi uma tradução dele ou do filho dele, né, o Marco Aurélio, mas o Luquete está divulgando esse livro e, poxa, veio na hora, assim, pô, é verdade, ó. O Retrato Oval deve ser um dessa época, talvez, né? E eu queria, então, que vocês comentassem um pouquinho sobre o que foi, né, compilado aqui. São quantos poemas? Existe um recorte? Era o projeto completo ou havia algo além ainda planejado que acabou não sendo concretizado? Assim? E depois também a equipe que está, né, com vocês, porque a gente tem também, né, além do Dagomir, nós temos a Renata Filipov, né, que é uma grande especialista no Edgar Allan Poe, talvez a maior do Brasil, né? Inclusive também já publicamos o material dela. E Luquete, né, fazendo o prefácio, né? Então, o que a pessoa vai encontrar aqui? O que foi reunido aqui? Então, o Soberal, quando ele prepara o livro para publicação, a ideia dele era fazer uma seleção da obra poética do Poe. Ele não tinha pretensão de publicar tudo, até porque ele entendia alguns poemas como poemas menores, que eram parecidos com alguns outros que eram mais representativos, né? Ele faz a seleção dele pensando nessas facetas, a obra poética, né, mas com algumas vertentes ali que ele entendia melhor representadas por esse ou aquele trabalho. Né? Então, ele no prólogo dele aqui para o livro, ele elenca tudo que ele conseguiu levantar. Vamos lembrar também que ele está trabalhando aqui com obras de referência limitadas, que ele não tinha acesso igual a gente tem. Né? Eu tinha internet a meu serviço aqui para fazer, né? A organização, para fazer checagem de fatos, para corrigir algumas coisas até que o Soberal colocou aqui, que eu, né, com muito mais recurso, eu pude perceber que, isso aqui factualmente não está tão correto, deixa eu fazer uma reparação aqui. Mas ele levanta tudo que ele entendeu que era poema do Poe, ele fala assim, mas eu vou traduzir esse aqui. Então ele encontra mais de 60 poemas, ele fala assim, a minha seleção, a minha poética, que era até o título que ele queria para o livro, né, poética, né, brincadeira poética com Poe, e ele seleciona 36 poemas. Né. Curioso, eu tenho contado até para as pessoas que perguntam, que entre esses poemas que o Soberal resolveu assim, esse aqui eu não vou traduzir, havia inclusive alguns poemas que depois, né, com o passar dos anos, foram retirados do cânone. Né? Eram poemas que eram tidos como do Poe, mas que os estudiosos depois falaram assim, não, esse daqui não é não. Esse daqui era de não sei quem, isso daqui era uma brincadeira que durante muitas décadas foi atribuída ao Poe, mas não é. Né? O pessoal entendido bateu o martelo e falou não. E o Soberal, por coincidência, num ou dois desses casos, falou assim, esse aqui eu não vou traduzir não. Esse aqui, poema menor, não precisa entrar no meu livro. Né? Então ele faz essa seleção, ele fala da vida do Poe, né? E depois, quando ele entra nos poemas, realmente, para cada poema, ele cria um texto que eu particularmente, eu gosto de chamar de antessalas, né? do Soberal para cada um dos poemas do Poe, onde ele fala da história do poema,
da publicação, da história editorial de publicação, e depois ele trata do processo de tradução. Como foi para ele, Soberal, verter aquilo do inglês, com as especificidades do poema, para a língua portuguesa. Né? O que ele teve que fazer de concessão, o que ele acha que ele forçou um pouquinho a barra, mas ele explica as opções dele, né? Porque traduzir não é pura e simplesmente fazer um decalque na outra língua, né? Isso que a gente sempre fala, são criações e recriações aqui, né? Criações em inglês, recriações em português. Então, para cada um dos poemas tem um texto dele, com exceção de um dos poemas que o texto de apresentação dele se perdeu, eu depois não consegui acesso novamente ao acervo dele lá, que supostamente agora está sendo catalogado, tenho minhas dúvidas, mas não consegui voltar ao acervo, então eu criei para um dos poemas esse texto que seria do Soberal. Né? Então são todos esses textos dele, tem um apêndice também que ele incluiu no livro com alguns poemas da Lavra dele, do próprio Soberal, que ele quis ver publicado junto com os do Paul. Né? A gente tem um ensaio também, começando o livro, primeiro um texto de apresentação do Luquete, onde ele conta como eles se conheceram, mais ou menos como ele conheceu o Soberal, tem muita coisa interessante nesse relato. Depois o ensaio da professora Renata Filipov, sobre Paul, sobre a obra de Paul, sobre essa perspectiva de ter agora a obra dele poética, né, em mais uma versão. Existem algumas em língua portuguesa, mas são poucas. O Soberal, inclusive, não gosta muito delas, ele coloca isso daqui. Orelha do Dagomir, Marquese, é isso, Dagomir? Tá? É muito legal o texto que ele coloca aqui também. E um pós-fácil meu, onde eu procuro traçar a história do livro, né? Como o livro surgiu, como uma ideia, né? A troca de cartas entre o Luquete e o Soberal, como o livro vai ganhando corpo, vai se transformando, vai ganhando alguns poemas, perdendo outros, né? Começa como um projeto conjunto, né? de prosa e poesia, e acaba virando um trabalho só do Soberal. E também todos os percalços, né? No pós-fácil eu coloco lá todas as tentativas do Soberal de conseguir uma editora para o livro, as negativas, casos em que os originais eram perdidos, depois ele consegue recuperar, quer dizer, toda uma história aí interessante. E também da relação do Soberal com Paul. Né? Alguns manuscritos, inclusive, que eu resgatei do acervo, né? de próprio punho do Soberal, onde ele faz as comparações da vida de um com o outro. Então é muito bacana, tem muita coisa legal aqui. Além de ser uma edição, como a gente tinha falado já no começo, né? Uma edição bilíngue. Então a gente tem tanto a versão do Soberal e o texto original do Paul. Eu fiz todo um trabalho de checar, de verificar isso daí, de acordo com as melhores edições que eu consegui encontrar em língua inglesa, para o trabalho ficar bacana. Maravilha. E falando nisso, né, a gente ter a possibilidade de comparar a versão original com a tradução, eu queria perguntar para o Dagomir, que é leitor do Soberal, né, o que ele vê do Soberal nas traduções, se ele foi um tradutor bastante fiel ou se ele conseguiu colocar a marca dele, o estilo dele também nesse trabalho. Olha, não é minha especialidade, né? O que eu li, eu sou um leitor assim muito superficial da obra do Paul com relação, mas o que deu para ver é que tem uma marca muito pessoal dele, né? Eu vi outras traduções, eu peguei ali alguns poemas, especialmente o Corvo, né? Que é muito conhecido, e eu vi a tradução, parece outro texto, assim, o que ele fez, ele tem a marca do Soberal, ele tem uma coisa que é única dele, é incrível. A outra tradução que eu li era completamente diferente, é bem diferente mesmo. Então ele fez um trabalho assim que é um pouco como ele, vamos dizer, uma comparação meio chutada, assim, mas como ele fez o James Bond brasileiro, ele fez o Paul brasileiro também, sabe? Né? A impressão que me deu foi essa, que não é só uma tradução tipo Google Translator, assim, né? É uma coisa muito elaborada mesmo. E eu achei muito legal mesmo. Ele tinha muito orgulho, inclusive, dessa versão dele para o Corvo. Né? Que ele já tinha, ao longo dos anos, ele mostrou um ou outro poema para algumas pessoas e tal, e o Corvo ele já tinha mostrado para vários
conhecidos dele que ele respeitava, até do meio editorial. Ele gostava de dizer que, assim, olha, fulano de tal, eu já mostrei para ele minha versão do Corvo, e fulano acha que é melhor que ele já leu em língua portuguesa. Então ele O Soberano era muito tinha ousado. ficado muito feliz com Ele essas tinha versões uma dele. ousadia, tudo que ele fazia, ele era muito ousado. Ele era um cara muito... ele não tinha medo, né? de Não escrever. tinha medo, isso aí, boa Fazia- palavra, ele não tinha medo dos O projetos. que ele fazia, tudo que ele resolveu fazer, ele fez muito bem feito, com uma marca. Infelizmente, ele escreveu muita coisa na vida com pseudônimo. Então, às vezes você nem sabe que é dele, né? Mas ele fez livro infantil, fez livro juvenil, fez roteiro de cinema, é um grande escritor pop brasileiro, sabe? Ele ficou com um programa de rádio, né, de mistério, né? O Teatro de Mistério ficou 30 anos no ar. Então, foi mais de Ele 1000, escreveu né? mais de 1000 roteiros inéditos. Né? Mas no final da vida ele começa a reciclar um outro, ele pega um lá da década de 50, né? Aí regrava, né, nos anos 80, mas foram 30 anos de programa. E esse trabalho eu estou fazendo de dar um tratamento para esse material do Teatro de Mistério e colocar no ar, uma espécie de um podcast, assim. E está à disposição também, quem quiser procurar vai ser incrível você ver o que ele fez, e ele fazia um atrás do outro sem parar. Ele dava esse tom brasileiro, tinha um lance muito Sherlock Holmes, assim, né? Mas era uma coisa pessoal dele. Ele fazia passado no Rio de Janeiro, né? Com aquelas, você vê a descrição que ele faz do Rio de Janeiro, década de 60, de 70, com aquele humor dele, um humor muito popular, assim, muito legal. E aí ele mostra que ele era erudito também, quando ele queria fazer um trabalho erudito, ele fez um trabalho maravilhoso, né? Foi essa tradução. Pô, que incrível. É uma trajetória muito parecida, inclusive, com a do Luquete mesmo, né? E o Luquete teve a sorte de, né, poder viver a internet, as redes sociais, ter o contato com os fãs, né, com os colecionadores que são obcecados por ele, né? É uma pena que o Soberano não possa ter visto isso, né? Inclusive ver a concretização dessa obra. Ele não gostava de computador, não, isso não é para mim e tal. Mas a casa dele, quando eu visitei em Copacabana, dava dó, porque você via de pilhas e pilhas de obras que estavam se acabando, né? Infelizmente, uma parte foi para, não sei se toda ela foi para a Rádio Nacional, pelo menos foi preservada. Não, uma parte, quando ele se muda, né? Ele está morando no Rio de Janeiro, mas aí uma hora ele não tem mais como morar sozinho, a filha convence ele a ir para Brasília. E nessa da mudança, eles têm que descartar uma parte das coisas dele. Então, um monte de coisa de roteiro, muita coisa ele tem que deixar para trás, vai pro lixo mesmo, né? Mas essas coisas mais importantes, pai, isso aqui está pronto para publicar, isso daqui eu já preparei, isso daí fica. Vai com ele para Brasília e depois quando ele morre, ela Isso que você falou também, preserva. O Carl Durban, que é esse espião, cada livro era passado num lugar do mundo, né? Então ele tinha que, um é passado no Tibete, outro na China, não sei o quê. E ele tinha uma enciclopédia dele, não tinha Google, né? Ele formou uma enciclopédia de recorte de jornal, não sei o quê. Então você lê esses livrinhos, você fala, eu tô vendo, esse cara foi lá, né? E ele foi para Portugal 2 vezes. A única viagem que ele fez foi para Portugal 2 vezes, não conhecia nada do mundo, ele conhecia Copacabana. Tem até aquela história, né, de um dos livros, você passa, né, na China, e aí ele, eu queria escrever isso daqui, mas não sei como é que não tem referência, aí ele vai à embaixada, isso década de 70, né? Ele vai à embaixada para ver se consegue conversar com algum funcionário lá, para o cara dar uma descrição de como é que é a praça tal, né? Para poder colocar no livro. Incrível. Bom, e antes de a gente se encaminhar então para o encerramento, eu queria dizer que a gente está com algumas pessoas aqui, né? Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. As pessoas não estão aparecendo, mas eu vou fazer uma pergunta e se vocês quiserem pensar em alguma também, para colocar aqui na mesa, vocês podem ficar à vontade, tá? Mas então, gostaria de perguntar enquanto, né, as pessoas até bolam alguma coisa, pensam, né, se vai ficar alguma dúvida para preencher, né? O que mais do Soveral a gente pode esperar? O que tem nesse ponto de maturação que a gente
pode imaginar que é um trabalho editorial relativamente viável, né, para poder trazer isso a público, porque realmente é um tesouro, né, que está ali preservado e são autores que tiveram, né, uma vida muito silenciada, com essa obrigação, às vezes, de se passar por estrangeiro, né, para poder vender nas bancas, ou usando pseudônimos que os editores impunham mesmo, né. Lembrei até agora que o Luquete, né, você estava falando da tradução do Paul, né, o Luquete traduziu o Corvo também, né, ele tem também uma, e vai ser bacana comparar aqui. Mas queria perguntar então, o que mais a gente pode esperar dele? Existem essas gravações de áudio no programa de rádio, né? Existe já um trabalho que está sendo feito pelo Leonardo, né? Com 3 livros. Queria que você comentasse esses livros que você já organizou e o que mais a gente pode esperar dele daqui para frente. Bom, o Dagomeiro tem um trabalho, né? Quer falar um pouquinho sobre? Eu tenho... Eu estou fazendo o Teatro de Mistério. Eu não sei se dá pra gente colocar o link depois, porque eu não me lembro de cor agora, mas eu passo depois. E eu estou comecei a reeditar o Carl Durban, que é a minha obra, é a minha obra favorita dele, assim, em termos de apelo emocional. Eu adorava. Ele fez um espião que morava no Havaí, era independente, ele fazia trabalho freelancer, assim, né? E é uma outra época, ele tinha 6 noivas, né? Ele vivia no Havaí, tinha 6 noivas, uma para cada dia da semana, e descanso aos domingos, né? Então hoje isso tudo seria impossível de publicar, por causa de questões de correção política e tal, mas é divertidíssimo. O que ele fez eu comecei a republicar em formato digital. Eu agora, com o Leonardo, estou me animando a voltar a escrever, a editar, porque vale a pena mesmo, é uma coisa incrível, assim. O que esse cara fez, para quem conhece, eu conheço vários autores, inclusive o Ian Fleming, eu já li tudo, o Ian Fleming, eu li tudo. O Soberano é melhor. Eu acho ele mais criativo, muito mais engraçado que qualquer autor de espionagem que eu conheço. Ele é engraçadíssimo. O que ele faz, inclusive ele tem esse toque de abrasileirar, né? Ele pegava os nomes dos personagens, né? Por exemplo, estou lembrando aqui na China, nessa chamava, enfim, Traição em Pequim, uma coisa assim, não me lembro. Então tinha o general Pei Ting Ho, né? Então ele fazia esses nomes imitando coisas estrangeiras, mas que em português tinham outro significado. E eu comecei a fazer até um dicionário disso, porque é incrível. Ele tem histórias passadas no Brasil também, como se fosse um ponto de vista externo para o Brasil. E, enfim, eu espero continuar a fazer. O Teatro de Mistério eu vou continuar publicando, mas de uma forma mais cuidadosa também. Eu estou tentando fazer o cuidado que o Leonardo tem com os livros, com esses episódios. Então eu estou revendo um por um, ouvindo, né? E colocando ficha técnica, um resumo, e eu acho que é o que ele merece, sabe? Fazer um trabalho à altura do que ele fez, né? Bacana. Gente, vocês gostariam de fazer alguma pergunta, aproveitar? Giovana, do Contos de Pandora. Na opinião de vocês, por que será que o Poe ele chegou para os leitores brasileiros tão forte na prosa, nos contos, mas ao mesmo tempo, com exceção do Corvo, por que será que chega a nós, né, leitores brasileiros, tão poucas traduções dos poemas? Eu acho que pela própria natureza do tipo de texto, né? Eu mesmo não sou um grande leitor, nunca fui um grande leitor de poesia. Hoje isso me faz falta até, o tempo todo uma lacuna que eu procuro, assim, remediar, né? Mas para mim vem muito mais facilmente a leitura do texto em prosa, né? Acho que você mais facilmente consegue pensar assim, você vai adaptar um poema para uma outra linguagem? A gente não faz isso, né? Você pensa normalmente em adaptar uma narrativa, né? Então, acho que é por causa disso mesmo, a própria natureza da poesia, né? Menos público, menos leitores, acho que chegou mais pra gente o que
talvez seja mais fácil de ler, né? No início dos anos 60, teve um produtor chamado Roger Corman, e ele fez uma série de adaptações, né, dos Vincent contos Price. do Poe. E isso popularizou muito, as pessoas começaram a conhecer. Eu sou desse tempo e eu me lembro de conhecer o Poe através desses livros, através desses filmes. Um deles foi o Jack Nicholson, foi a estreia do Jack Nicholson. Corvo. Acho que foi no próprio Corvo. Então é mais fácil você fazer adaptação e você divulgar contos em quadrinhos e tudo do que em poema, né? Poema é um trabalho mais pessoal, né? Mais íntimo, né? Não é... A própria técnica de tradução, né? Pois é. Você precisa decidir se você vai manter métrica, se você vai manter o Exatamente, esquema rítmico, é. se você vai ser mais fiel, se você vai fazer uma imitação, né? É bem E a bem mais mágica de complexo. você manter a rima na sua língua, né? É uma coisa que eu acho incrível. Acho Além de ser um trabalho. grande tradutor, o cara tem que ser um grande poeta Pois também. é, exatamente. É um pouquinho mais difícil mesmo, eu acho. Concordo. Vamos mais alguma? Gostaria de aproveitar. Então, gente, gostaria de aproveitar para reforçar aqui o convite às pessoas para conhecerem esse livro, né? Foi lançado, né, pela Casa Cultural lá do Rio de Janeiro. Vai estar disponível aqui no nosso site, né? E se vocês quiserem fazer um último comentário, tem alguma rede que as pessoas podem seguir para, né, acompanhar o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né, esses próximos projetos, como que as pessoas encontram vocês, né? A gente pode colocar o link também, né? Também é. Depois eu passo para você. É. Queria agradecer o espaço aqui, a presença de vocês. Sempre bacana poder falar. É sempre muito bom poder falar de livros, né? É verdade. Poder falar de projetos onde a gente tenta manter viva a memória, né? Seja de ideias, seja de obras, seja de pessoas. Obrigado ao Cid, obrigado à Livraria O Sebo Clepsidra, ao Dagomir de estar aqui também, Dagomir Isso também. fazendo companhia. Pessoal, conheçam o livro. É. Tá? Eu tô louco para ler, não li ainda. Tô assim, Estamos. seco, né? Pois é. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.